doutora Glenda Moreira é médica geriatra, está aqui com a gente. Doutora Glenda, bom dia. Bom dia, Nádia. E vamos tirar muitas dúvidas. Vamos falar hoje sobre a saúde dos idosos, atividade física, alimentação correta, vacinas adequadas, que muita gente não sabe, nem imagina que precisa ser vacinado depois de 60 anos de idade. E isso faz toda a diferença para uma vida saudável. Vamos ver na reportagem de Gorete Santos. Quantos anos você daria para seu Saraiva? Certamente não seriam os 60 que o aposentado já completou. A receita da juventude? Domingo cedinho, seu Saraiva já estava assim, se aquecendo para enfrentar uma corrida. Já perdeu a conta de quantas medalhas e troféus conquistou. Mas o maior prêmio são os resultados do cuidado permanente com a saúde. Procuro me manter em forma, é uma coisa assim de relaxar que a gente faz. Eu me sinto assim, em vez de eu ir pro bar, tomar cachaça e procurar relaxar, eu boto um tênis e vou pra pista. Aí eu me sinto muito melhor assim. Ao longo do percurso de quase 7 quilômetros, Saraiva não perde o ritmo. Um esforço só realizado com orientação médica. Corro por recomendação médica, eu faço esteira, o médico faz avaliação, aí pode continuar correndo. A última que eu fiz foi agora no mês de novembro, estou marcado agora para o mês de abril, já está marcado, o médico já marcou, quer me ver. Aos 63 anos, seu José do Egito também não descuida da saúde. A alimentação equilibrada e atividade física regular o mantém em forma. Eu faço natação e corrida. Se cuidar com a parte de alimentação boa, saudável, é maravilhoso. Dá para seguir numa boa. Além do exercício físico regular, as vacinas também são importantes medidas de prevenção. Protegem os idosos contra uma série de doenças. Ao mesmo tempo, evitam gastos com medicações e com possíveis internações hospitalares. Os idosos, naturalmente, são mais vulneráveis a doenças graves do que os jovens. Para evitá-las, não podem descuidar da consulta médica e do check-up. Os principais exames são os que atestam os níveis de colesterol, de glicemia e do hormônio TSH, que detecta alterações na tireoide, além de exames de sangue, pesquisa de glaucoma e verificação da pressão arterial. Também é importante fazer o exame de mama, de pele e de colo do útero, determinantes contra o câncer. Nós vamos já falar sobre esses exames, que a doutora Glenda já está aqui me chamando a atenção para alguns desses exames, mas eu queria saber, doutora Glenda, para começar, como é que a partir de quando eu sou considerada uma pessoa idosa, a partir de quando eu devo redobrar a atenção para todos esses cuidados que nós falamos na reportagem, que na verdade são cuidados que a gente tem que seguir na vida toda, né? Pronto, você chegou no ponto certo. A verdade é a seguinte, do ponto de vista de 30 anos em diante, a gente começa um processo de envelhecimento interno, biológico. Então a idade cronológica é essa que a gente apresenta nas matérias, 60 anos em diante é a terceira idade. Hoje a gente tem até a quarta idade, que são os idosos mais frágeis, né? 80 anos em diante. Então, não se sintam tão velhos assim aos 60. Recado para alguns que acham que... Então, você está vendo o exemplo. Agora, esse processo de envelhecimento, ele é muito heterogêneo. O ser humano, ele envelhece de acordo com os fatores de risco que ele tem, tanto internos quanto externos. Então, a forma de envelhecer de seu José, que apareceu na reportagem, é diferente de muitos que estão na mesma idade que ele, mas que não tomaram alguns cuidados. Bom, aí quando a gente fala dos fatores externos, a própria atitude da pessoa, por exemplo, ele decidiu fazer atividade física, né? Isso. Resolveu mudar a alimentação, incluiu as vacinas, isso já vai fazer diferença com relação àquele outro idoso que não tomou essas atitudes. Exatamente. Essas atitudes podem ser iniciadas tanto no processo de juventude, nós adultos jovens podemos já começar, na verdade é o ideal, que a gente comece essa vida saudável bem cedo. Isso não exclui saídas, passeios, não exclui usar o álcool, um vinho, uma cerveja, mas a questão é o hábito, a questão é o desgaste que fatores externos agravantes da saúde vão levar você a um envelhecimento ruim. Então, desde cedo você começar tudo bem. Agora, mesmo após os 60, você começa e você vai ter sim um benefício. Lembrar que a gente hoje tem uma expectativa de vida no Brasil de 73 anos. Chegando lá, chegando nos 73 anos, você tem mais 12 de vida ativa, né? Então, é uma questão que a gente tem que se ocupar de cuidar e as atitudes são muito voltadas a esse processo. Atividade física, alimentação, prevenção de doenças, que pode ser em nível primário, que é a vacinação,
secundário, que é o cuidar de fazer exames, que aí vai os exames que foram colocados, a prevenção secundária, exames que você pode pegar doenças num processo de início, e a prevenção terciária, ou seja, eu já sou uma hipertenso diabético e eu estou tratando dessas doenças para que elas não me tragam maiores danos depois. Eu queria passar os exames, porque a senhora tem uma observação a fazer com relação a eles. Então, olha só, os exames que a Gorete falou que são importantes para serem checados, isso em qualquer fase da vida, mas especialmente na fase mais madura da vida, os níveis de colesterol, né, que a gente viu aí, níveis de glicemia, o hormônio TSH, que é o hormônio da tireoide, o exame de sangue completo, que aí vai ver o hemograma, ver todas as taxas, né, do sangue, a pesquisa do glaucoma, que é a pressão do olho, que precisa ser feito também quando é determinada rotina, verificação da pressão arterial, para você saber se é hipertenso, como é que anda a sua pressão arterial, exame de mama, exame de colo de útero, exame de pele. O que mais, doutora? Então, na verdade, assim, aí está incluindo situações de uma anamnese geral, de um controle anual, algumas coisas como exames laboratoriais, dependendo do fator de risco, você tem que fazer anualmente, realmente, as taxas metabólicas, que são essas foram citadas. Mama e cólon são as duas neoplasias que realmente, ainda hoje, você pode fazer screening, que são exames onde você não tem sintomas, mas por fatores e outros, como fator de risco, fator familiar, você faz o exame para pegar o processo bem no início. Próstata foi colocado aqui na hora que você comentou. Então, hoje, o idoso, envelhecimento trazendo o PSA aumentado. Cada vez menos a gente está usando essa prática, é preciso associar o toque retal a esse PSA, é preciso ter um segmento para você realmente dizer que vale a pena colher todo ano. O que se vê é que vai se fazendo superdiagnósticos de uma doença que não vai trazer malefício e o próprio tratamento, às vezes, pode trazer complicações. Então, o que é que a gente tem chegado à conclusão na nível nacional e internacional? Os screenings ou os guidelines para dizer, esse exame ou aquele é para fazer, eles têm que somar o bom senso e também a funcionalidade de cada paciente. Então, depende muito, o paciente de 70 anos que é ativo, um octogenário que é empresário e tem uma funcionalidade perfeita, ele sim se tem sintomas, tem que ser investigado e tem que ser tratado. Agora, aquele idoso de 80 anos, talvez já com uma doença degenerativa progressiva, acamado, o bom senso leva a entender que você vai fazer medicina em cima de alguma coisa que tem um prognóstico reservado e que as pessoas precisariam ter mais a qualidade de vida, não necessariamente investigação ou exames que maltratem até a situação desse paciente. Tem uma idosa aqui que diz que tem 65 anos, quando se alimenta na hora do almoço, ao invés de ficar forte, passa mal. O que pode estar acontecendo? Ela precisa procurar um médico. Precisa fazer uma porque avaliação. Os sintomas pós-prandiais, né, relacionados à alimentação não são normais. Podem vir desde processos até do próprio estômago, quando é muito comum alimentar doer ou alimentar passar mal ter a ver com úlceras, por exemplo, mas muito comum também, dependendo da história de vida dela e das outras doenças que ela tem, isso poder ser um equivalente anginoso. Quando se fala em angina, é isquemia, ou cardíaca, ou mesmo da região esplâncnica, que é a região... Então, fazer uma pesquisa. É bom e recomendo. Eu queria falar sobre as vacinas, rapidamente aqui, doutora Glenda, porque existe uma campanha, existe um calendário nacional de vacinação, existe, por exemplo, todo ano a vacinação contra a gripe, né, que é contra a influenza sazonal, é uma dose anual, tem a vacina pneumocóxica 23 valente, que é uma dose anual também, tem a vacina absorvida para difteria e tétano, são 3 doses em idosos não vacinados ou sem comprovação do ciclo completo de vacina. Esse calendário é para ser seguido, os médicos estão preparados também para orientar os pacientes no consultório de que essas vacinas são necessárias para eles manterem a saúde em dia, doutor? Olha, a pergunta, acho que assim, nós temos que ter uma vigilância muito forte em relação a isso. A gente sabe, a influenza já é uma campanha nacional e acaba sendo muito divulgada e o leigo já sabe, vai procurar. Mas o médico, ele tem um poder muito grande, tanto de reforçar como não. Eu acho que, por mais que a influenza, por exemplo, dê uma perspectiva de prevenção da doença gripe. Tem idosos que têm medo de tomar a vacina, não precisa ter medo. Não, aí já são alguns mitos que a gente tem que quebrar. A vacina é feita de vírus inativado, ela não dá doença. O grande problema é que muitas pessoas, na época que fazem a vacina, elas já portam o vírus, porque ele tem um período de incubação de 7 a 15 dias. Então, possivelmente já estão com o vírus, chegam, vacinam e vão adoecer, porque já estavam com ele. Então, além disso, nessas campanhas, as pessoas costumam verificar se a DT adulto, que é do tétano,
Lembrar que o tétano hoje na terceira idade é frequente, porque as pessoas estão mais expostas a quedas, a ferimentos, é mais incidente prevalente essas atitudes, como também paisagismo, mexer com plantas, arrozeira em casa. Então lembrem disso, pessoas de 80 anos principalmente, que não tiveram nem o primeiro ciclo de vacina, então é importantíssimo. A pneumocócica previne um tipo de pneumonia grave, que se você tem fatores de risco como diabetes ou outras doenças que mexem com sua imunidade, você pode incorrer até em falecimento por uma pneumonia nesse nível. Então podem e devem tomar. Devem tomar. Quem não fez pneumocócica é uma dose com reforço uma vez depois de 5 anos e pronto. Tá bem, doutora. Só para a gente terminar aqui, um telespectador disse que uma senhora de 86 anos começou a variar. Acho que deve estar com Alzheimer. Antigamente se usava muito esse termo para tentar identificar as pessoas que perdem um pouco a memória. Ela disse que já está na Semana Santa. Que tipo de médico ela deve procurar? Um neurologista ou um geriatra? É a pergunta. Bom, os dois. Eu vejo o seguinte, a questão do variar, entre aspas, tem a ver com a cognição. E se for de uma hora para outra, precisa primeiro passar para um pronto-socorro, porque o delírio agudo tem uma causa orgânica. Se isso se resolver, acho que procurar um geriatra ou um neuro para uma visão mais holística do paciente é recomendado. A partir de que idade o geriatra pode procurar? Pode procurar a partir dos 30. A partir dos 30, quando começa o processo interno do envelhecimento. Okay. Está aí a doutora Glenda Moreira, que é médica geriatra, conversando hoje com a gente. Agradeço muito sua presença aqui obrigada. Com a gente, doutora. Bom dia. Bom dia. Olha, agora a gente vai falar sobre o especial Mulheres de Teresina. Mulheres de Teresina.